Tá começando mais um vídeo aleatório aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Vai ligando o seu notificador e bora falar de Galo. Pelo calor que tá, eu vou pedir perdão a vocês, mas eu vou usar hoje a minha regata da Força Jovem, torcida que eu já fui vice-presidente com muito orgulho, que eu ganhei de presente esses dias do Gabriel. Valeu, Força Jovem! Bora falar então do assunto direto, entrando direto no assunto de hoje, que é, na minha opinião, tem uma função, uma peça desse time do Atlético que a gente precisa encontrar o homem certo para atuar por ali. Eu acho que talvez seja das maiores dores de cabeça do Mileto atualmente. Se arrisca aí antes de dar 3 segundos. Aliás, eu vou te dar 30 segundos. Enquanto isso, eu dou um recado da KTO para você. Afinal de contas, tem eliminatórias da Copa América rolando e você pode acessar para se divertir, para apostar no Brasil contra o Equador. Se você não... Diz aqui, comenta aqui. Você torce para o Brasil ou contra o Brasil? Atleticano, acho que é a torcida que é mais dividido, viu, nessa questão de apoio ao Brasil. O que eu sei é que, apostando pró ou contra, você vai acessar kto.com, o link está aqui no comentário fixado e o cupom que você vai usar quando você se cadastrar é camisa 12 com 1 e 2 no final. Seguinte, galera, nós temos aí problemas no time atleticano, como tem muitos pontos positivos também, né? Nós temos em 2023 o Paulinho, artilheiro do campeonato, a gente trazendo o Scarpa, um dos jogadores que se destacou no Brasil nos últimos anos, o Hulk, que é o jogador com os números mais expressivos do país nos últimos anos. Nós temos um lateral esquerdo de seleção, enfim, nós temos muitos pontos positivos, mas temos dores de cabeças também. E se você pensou aí na sua casa enquanto assistiu o vídeo, ou quanto ouvia, muito amigo meu fala que coloca os vídeos para rolar e vai limpar a casa, lavar vasilha, fazendo outras coisas aí. Se você pensou defesa, você pensou errado. Quase que eu falei um meme antigo do Brasil, que era do Hermes e Renato. Achou errado, otário. Não é do Hermes e Renato, não. Isso foi recente agora, né? Foi do outro, dos caras do cinema. Esqueci o nome deles. Enfim, se você achou isso, achou errado. Por quê? Vez ou outra você tem o setor ali funcionando. Você tem, por exemplo, num clássico, você faz uma marcação individual no Matheus Pereira, você consegue eliminá-lo da partida, anulá-lo da partida para ele não fazer nada. Você enfrenta um time qualificado como o do São Paulo, com Luciano, Caleri, Rato. O Alisson não jogou, Ferreirinha também não. Mas enfim, você pega o Lucas Moura, que está na seleção, você pega um time qualificado do São Paulo, você consegue anular as peças. Então, vez ou outra, o sistema defensivo dá dor de cabeça, mas tem dias que ele consegue cumprir com o papel dele também. Que peça é essa? Então vai, ó. Vamos ali desenhar primeiro o Atlético no período inicial do Mileto, que a gente falava assim, caramba, o Bernat tá para chegar. Onde que ele vai jogar nesse time? Porque nós temos Otávio, Alan Franco, Scarpa, Zarate, Paulinho e Hulk. Aí que tá. O Zarate, que talvez eu vou arriscar que é dos jogadores mais qualificados, mais talentosos e que permite uma forma de utilizá-lo de diferentes maneiras, como poucos jogadores desse elenco. O Milito gosta muito de utilizar o jogador de maneira diferente. O Zarate permitiria isso para ele, e ele já falou em coletiva que se estivesse 100%, o Zarate, ele cravou, o Zarate seria titular em todas as partidas comigo. Pois é nessa função do homem que joga ao lado de Scarpa, Paulinho e Hulk que nós temos a maior dor de cabeça do elenco, que eu vou listar alguns tópicos, não acho que eu vou falar só do Zarate não, nós vamos listar algumas coisas que, se você quiser encarar como uma maldição da posição, talvez. O fato é que nós já vimos o Zarate jogar muita bola no Atlético, a gente sabe da qualidade dele, mas nos últimos tempos ele realmente vinha ficando muito abaixo, até que numa coletiva o Milito falou, o problema do Zarate é no pubis e isso incomoda muito o atleta, e até que ele tentaram um tratamento conservador, teve que fazer a cirurgia, né? Foi até o ponto de ter que fazer uma cirurgia. E talvez isso tenha atrasado a renovação. Quando eu entrevistei o Zarate lá no início do ano para o troféu Tele Santana, eu estou me achando mais branco que o normal aqui, eu vou tentar resolver um pouco essa situação que está me incomodando, o excesso de luz aqui no meu rosto. Quando eu entrevistei o Zarate lá no início do ano para o troféu Tele Santana, ele dizia que já estava perto de uma renovação com o Atlético. E essa renovação não aconteceu. E essa renovação, na verdade, já vinha da reta final do Caetano de 2023. Vou até pegar aqui
Rapidinho, 5 segundos aqui, eu consigo achar a minha planilha de contratos do elenco, do Zarate certamente estará atualizado, para saber até quando vai o contrato desse abençoado, que está na linha aqui 38. Ih, rapaz, não é essa coluna aqui não. Eu vou mostrar para vocês como que é isso aqui, ó, tabela, elenco, atletas. Olha, tá vendo? Tem aqui uma cor que está verde, está no elenco, ali a outra está emprestado, aqui uma película de privacidade, é mais difícil para ver. Vargas, Paulinho, Kardec, Zarate, está aqui. Nasceu na Argentina, 1,72 m, dezembro de 2025, veio do Racing, chegou em outubro de 2020. Então você tem até o fim do ano que vem, e a gente sabe que é bom antecipar renovação de contrato se você pretende ficar com o jogador, para não ficar preso naqueles 6 meses que o Sete Câmara fala que são fantasmas no futebol brasileiro. Que se você assina com o jogador por 3 anos, você está assinando por 2 anos e meio, que 6 meses são um período fantasma em que você fica refém do jogador. Por muito tempo o Maluf no Atlético, por exemplo, falava, não vai renovar, então você não vai jogar nesses 6 meses, e o jogador ficava realmente sem atuar. E acredito eu que essa questão física do Zarate esteja impedindo essa renovação, porque certamente a pessoa que representa o jogador deve estar jogando para cima a parte dele, falando, olha, você é um jogador habilidoso, e o Atlético deve estar falando, olha, eu não sei quando posso contar com ele, o que vocês estão pedindo. Gente, isso é uma suposição. Não sei quando que eu posso contar com ele, não está ficando à disposição, tem um problema físico, então não vou atender. Isso é uma suposição. Creio que por esse período ruim vivido pelo Zarate atrapalha essa posição. Mas de qualquer jeito estava desembarcando o Bernard aqui no Brasil, e a gente falou, não tem problema, Bernard ou Zarate, descansa o tempo que você precisar, porque o Bernard está chegando, e a gente também já viu esse cara jogar muita bola. Pois é, o Bernard chegou. Eu considero que não foi mal contra o Juventude, mas ele a gente já viu que era um jogador com uma característica diferente, mas demonstrou muita vontade em campo, muito interesse, muito prazer em estar de volta aqui no Brasil, mas dali para frente a coisa desandou, as atuações têm ficado muito abaixo, não tem rendido aquilo que a gente imaginava, né? Ele chegou a ser utilizado bem perto do Scarpa. Aí ele reclamou em 1, 2, 3 entrevistas que a forma como o Milito estava utilizando talvez não fosse a que ele gostasse mais. Ele até citou que quando ele foi contratado era o Felipão, que sabia já tinha conversado com ele, e que o Milito pensava de outra forma, mas que eles iam chegar no meio termo ali para agradar todo mundo. Mas eu acho que vai além disso. E eu tenho comparado com o período que Gustavo Scarpa vai muito mal no Campeonato Mineiro, termina o estadual na reserva e acaba dando a volta por cima depois daquele gol contra o Cruzeiro. Realmente ele é um marco dele para frente. Gustavo Scarpa foi outro jogador, mas o Bernard não tem conseguido entregar isso. Citando um outro jogador aqui de Minas Gerais, eu sei que muita gente fica na birra quando eu cito, eu já citei agora um pouco sobre marcação, o Gão lá no Lateral Sport tem citado o Wallace, que volta da Europa com números expressivos na Europa. O Bernard vinha fazendo gol, assistência na Grécia. Na Itália, o Wallace vem com os números expressivos e não tem convencido o torcedor que merece ser titular por lá também pela mesma situação. Estou usando exemplo porque o Gão fala isso diariamente lá no Lateral Sport também. Então o Bernard ali também não conseguiu, naquela função ali, entregar aquilo que a gente imaginava. E tem o Igor Gomes, que nesse período de 12 desfalques, eu acho que foi o cara que realmente mais estressou o Milito, para não falar outra palavra. Tanto que depois que voltam os jogadores da Copa América, a gente registra os reforços e o DM fica vazio, o Igor Gomes some em várias partidas. O Igor Gomes não é lembrado nem naqueles jogos que estava ganhando mais tranquilo ali, que coloca todo mundo em campo. Ele colocou o Vitinho, mas não colocou o Igor Gomes, porque ele falou, cara, esse cara aqui não me entregou nada nesse período que eu mais precisei dele. O Ale Oliveira lá na Itatiaia ia falar algo muito interessante. O Ale é de São Paulo, ele viu o Igor Gomes jogar, acho que é São Paulino, o Ale. Ele viu o Igor Gomes jogar, não sei, acho que ele fala que é São Paulino, não sei. Ele viu o Igor Gomes jogar, ele falava, agora a torcida do Galo está conhecendo o Igor Gomes, que se for um jogo mais rápido, mais intenso, ele não consegue acompanhar. De qualquer jeito, eu ainda acho o Igor Gomes um jogador útil para elenco, porque dentro da realidade do Atlético, é óbvio que eu queria jogadores muito mais qualificados. Só que eu repito, eu como torcedor preciso às vezes sentar e falar qual que é a realidade financeira do Galo, que já tem Arana, já tem Alonso, já tem Paulinho, Scarpa, Hulk, Bernard, Zaratio, Lianco.
Quem que recebe mais aqui? Vargas, Davidson, essa turma que onera bem o caixa do clube. Não dá para você ter um banco de reserva de Pelés também. Desculpa a frase, mas você tem que ter os mané. Desculpa, gente, é a frase que é ditado popular. Inclusive um seguidor, alguém comentou isso no vídeo do YouTube aqui esses dias, por isso ficou na minha cabeça. Mas o Igor Gomes tem jogos em que ele consegue fazer alguma coisa, mas de um modo geral em 2024 está devendo muito. Nunca foi craque, mas em 2024 está no débito realmente. Tanto que aquela falta do jogo de São Paulo que sai o gol atleticano, eu fiquei puto quando ele sofre a falta. Porque ele não conseguiu evoluir numa jogada que parecia, para quem está no sofá de casa, parecia mais tranquilo de você progredir para o ataque, é um problema atleticano. Então Zarate, Bernard, vê o Igor Gomes e também não consegue entregar ali naquela função, né? Mas que, repito eu, é um cara que eu deixaria ainda pro elenco. Aí vem o plano A, B, C, D, mascou, você começa a pensar o time de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui no Camisa 12 eu citei em alguns vídeos de pós-jogo que o Alan Franco vinha sendo utilizado quase como um ponta esquerda, pisando na área o tempo todo. O SofaScore no mapa de calor, você coloca lá, posição média do jogador na partida. Você viu o Alan Franco à frente de alguns atacantes, ele realmente vinha sendo utilizado como uma peça muito ofensiva e isso surpreendia. Com ou sem 3 volantes. Nem sempre com Fausto Vera e Otávio em campo. Às vezes era Otávio e Alan Franco, e o Alan Franco igual uma vaca louca indo para o ataque. Aí quando a gente faz 2 jogos seguros, não lembro quais são essas partidas agora, eu destaco lá no falecido X, Twitter, eu pego o posicionamento e comparo. Olha nesse jogo como o Alan Franco foi um ponta esquerda e como nesse jogo que nós tivemos um bom desempenho defensivo, o Alan Franco foi o jogador ao lado do Otávio e às vezes até atrás do Otávio, liberando um pouco para o Otávio fazer esse primeiro combate na saída de jogo do adversário. Ou seja, na ideia do Milito com o Fausto Vera ou com o Otávio, o Alan Franco preencheria aquele lado do campo ali, já que o Scarpa está segurando a onda por um lado. O Paulinho às vezes pelo lado esquerdo, mas normalmente esperando a bola dentro da área. Aí não conseguia, ficava um vazio do lado esquerdo, né? Você tentava ali preencher com o Alan Franco, que era uma das opções. Outra opção, que eu tenho percebido isso que o Arana tem feito de vez em quando, é o Arana ficar bem por dentro. Eu gosto muito quando o Arana faz isso, quando ele domina essa bola não tão colado assim na lateral esquerda. É claro que quando ele pega o corredor ali com alguém trabalhando com ele, é muito legal, mas às vezes ele cai muito por dentro e eu também gosto muito disso. Mas até o Arana às vezes é usado, você segura o Alonso, né? O Galo faz uma saída de 3, Batalha, Sarabia e Alonso, segura aqui o Alonso, dando liberdade para o Arana para preencher um pouco mais aquele lado esquerdo. Às vezes os torcedores falam assim, pô, eu sinto Arana, falta às vezes do Arana ser mais participativo no jogo. Eu falo, meu amigo, antes ele tinha um Keno que era pá. Agora tá o Paulinho dentro da área, o Hulk buscando a bola mais por dentro e às vezes ele fica órfão por isso eu fiz esse vídeo, por causa dessa posição ali também. Outra peça, então Arana, Alan Franco, vai anotando. Outra peça que o Milito já tentou por ali, inclusive quando o Galo, o Igor Rabelo é expulso contra o Botafogo, me veio esse lance na cabeça agora, o Cadu domina do lado esquerdo do campo, perde a bola e o Botafogo recupera, sai em velocidade e o Igor Rabelo é expulso. Então a gente tentou por ali também, gente, isso varia muito no jogo, todas essas peças que eu estou citando, você tem o Paulinho em alguns jogos se aproximando muito do Scarpa da direita, você tem o Bernard às vezes se aproximando do Scarpa, e você tem outros jogos em que esses jogadores atuam pela esquerda. Eu estou falando dos planos em que o Milito teve durante, com o decorrer do tempo, para tentar tapar esse buraco, mas o Cadu é mais uma dessas peças. Atendeu vocês ou não? Aliás, eu quero que vocês façam um ranking e avaliem cada uma dessas peças que eu tenho falado. E se a gente foi para o mercado, se a gente já tinha um eficiente Zarate aqui, né, muito bom de bola, se a gente foi e resgatou um ídolo lá na Europa, que era o Bernard, se a gente já tinha o Igor Gomes no elenco aqui, que era banco de reservas, que tentou, né, utilizar ele, principalmente no período com tantos desfalques, se a gente tentou improvisar Alan Franco, se a gente já jogou o Arana por ali, se a gente pegou o menino da base, o Cadu, a gente foi no mercado para praticamente não gastar, não falo gastar nada, porque obviamente o cara tem salário, você tem luvas ali, você deu algum benefício certamente para o clube que o liberou, mas você tem o Robert também, que eu acho, a gente não consegue avaliar qual era a intenção de utilização do Atlético com o Robert aqui,
mas eu vou incluí-lo aqui nessa lista obrigatoriamente de peças desse setor do campo, do meio campo, que poderiam, o que a gente imaginava que poderia agregar em algum momento na criação, ou nessa saída de bola, ou nesse equilíbrio entre lado direito e esquerdo do campo, e infelizmente não conseguiu atender. O plano que não foi utilizado pelo Milito ainda, eu acho sinceramente que não vai ser, e não se tem ainda o Vargas, que às vezes sai, o Vargas às vezes também recua, né? Contra o Grêmio, ele às vezes fica também buscando essa bola aqui atrás, né? Mas eu não vou nem incluir o Vargas nessa, vai? Ou você prefere incluir? Diz aí. E você tem uma possibilidade que era de repente o Palácios agradou contra o Grêmio. Vamos ver se tem essa sequência, essa continuidade de drible, de ir para cima, de incomodar o adversário, de prender um lateral ali atrás para não te incomodar lá o tempo todo. Vai colocar o Palácio, mas peraí, o Palácio joga pela direita a área do Scarpa. Então o Scarpa pode se deslocar um pouco mais para ficar por dentro, mais centralizado, talvez até um pouquinho, é o famoso centro-esquerda, um pouquinho aqui mais para o centro, caindo um pouco para o lado esquerdo. Vocês acham isso útil? Eu, sinceramente, prefiro deixar, para a turma que joga FIFA, você tem um jogador que às vezes você coloca aqui, ele é nota 9, você desloca para uma posição improvisada, ele cai para uma nota 6,5, 7, então vocês vão entender. Se está dando certo, se ele gosta de ficar por lá, de trazer para canhota, para chutar ou para cruzar na área, se está dando certo, deixa o homem por lá e deixa o Palácio como opção, que eu acho que é mais a cara dele, o Palácio como opção para o segundo tempo. Diz aí, o que você acha? Você concorda comigo que essa é uma posição que tem dado uma dorzinha de cabeça a mais para o Milito? Quem você acha que teve o melhor desempenho por ali? Espera o Zarate, confia na recuperação do Bernard, coloca o Igor Gomes banca, vai com 3 volantes e coloca o Alan Franco tendo essa liberdade maior, recua um pouco o Vargas, coloca o Scarpa mais por dentro, dá chance para o Robert. Diz aí o que você faria. A opinião de vocês é sempre a que prevalece aqui no Camisa 12, eu só levanto a bola, mas quem entende mesmo é quem está em casa. Valeu, turma! Até o próximo vídeo aleatório. Sempre que eu tiver algo fritando aqui na cabeça do travesseiro, eu já falei que eu vou trazer para vocês. Acabou o vídeo? Aproveita, link da KTO e vai lá para você não esquecer de fazer sua fezinha nas eliminatórias da Copa do Mundo. Fui!